Graças a paz, pessoal. Estamos começando o nosso culto de sexta-feira. Hoje é dia 8 de maio. E vamos direto ao ponto. Amém? Eu comecei desejando a vocês graça e paz. Não é? É interessante notar que a vida cristã é um chamado à graça e à paz. Que poder existe nessa expressão graça e paz? Quando você fala isso para o seu irmão, graça e paz, o que é que você está querendo dizer com isso? O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a graça de Deus seja multiplicada na vida desse meu irmão, o favor de Deus seja multiplicado na vida do meu irmão e a paz de Deus, da mesma forma, seja multiplicada na vida do meu irmão. Amado, que coisa poderosa! A caminhada cristã é um chamado a depender da graça de Cristo e a viver a paz de Cristo. Sabe, a caminhada cristã é um chamado a você depender do favor de Jesus, do favor de Cristo, é entender a dimensão do que Jesus fez por nós e viver a partir disso, depender disso, da justiça que Ele provê para mim, da justiça que Ele provê para você. Nós devemos depender da graça e devemos viver a paz que Jesus tem para dar, que não é uma paz igual a essa que o mundo tem para dar. O mundo dá uma paz muito circunstancial, depende muito das coisas que estão à nossa volta. Sabe, a paz do mundo pode se resumir a um final de semana numa casa de praia. A paz do mundo pode se resumir a ter R$1 milhão na conta do banco, sabe? Mas a paz do mundo, apesar desses estereótipos, essa paz do mundo nunca se sacia. Sabe, a nossa alma que busca a paz, a nossa alma que está, o velho homem que está programado a buscar esse tipo de paz, ele nunca se sacia. Ele sempre quer mais, porque quando ele chega nesse ponto em que ele projetou a paz, ele percebe que ali não encontrou a paz. Sabe, quando você projeta a sua paz para o dia em que você ganhar R$50 mil, quando chegar aos R$50 mil, você vai perceber que você não tem paz. Sabe, a velha natureza humana, ela, ao contrário de depender da graça de Deus e ao contrário de depender da paz de Deus, ela depende do seu próprio mérito. A natureza humana ama depender do próprio mérito, da própria força, para conquistar a sua própria paz. A natureza humana tem seus próprios métodos de conquistar a paz. É por isso que a gente vê tantos conflitos no mundo. Por que duas nações fazem guerra por uma terra cheia de petróleo? Por que elas fazem guerra por esse lugar onde se sabe que há muito petróleo, por exemplo? É porque imagina-se que o vencedor, depois de derrotar o inimigo, será dono daquelas terras cheias de petróleo. O petróleo vai trazer muito dinheiro para essa nação e, tendo dinheiro, ela vai ter poder, vai ter segurança e vai ter paz. Então, vê que coisa louca. O mundo faz guerra para conseguir paz. Tem seus próprios métodos. A natureza humana, ela tem seus próprios métodos estranhos para tentar conseguir paz, alcançar paz. Por que um pai de família, uma mãe de família, trabalha diversas horas por semana, vários dias por semana, 14 horas por dia de repente, 7 dias por semana, e acaba abandonando o cônjuge, abandonando os filhos? Por que esse pai faz isso? Por que essa mãe faz isso? É por vontade mesmo? É porque ela quer abandonar o filho, abandonar o cônjuge? É porque ele quer abandonar a esposa? Não. Ele faz isso porque ele está atrás de dinheiro, porque quando ele tiver estabilidade financeira na cabeça dele, na cabeça dessa pessoa, na nossa mentalidade humana, quando tivermos dinheiro, teremos estabilidade, teremos segurança e teremos paz. Mas para conseguir isso, o que é que fizemos? Destruímos o casamento, destruímos a família. Então, fez guerra para tentar conseguir paz. Mas, amado, o convite de Jesus é para depender da graça de Cristo e usufruir da paz que Cristo dá. Uma paz que nós podemos e devemos ter agora em meio a esse turbilhão que está acontecendo. Vê que coisa louca. Vai comigo em Lucas. Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5, a gente vai ver aqui uma pesca maravilhosa. Algo que aconteceu, um milagre que aconteceu logo depois que Jesus estava ensinando os seus discípulos. Em Lucas, capítulo 5, uma multidão chegou para ouvir Jesus. Sabe que a multidão vinha até Jesus para ser curada, para ser liberta,
mas a Bíblia sempre registra que a multidão vinha para ouvir Jesus. Existe algo nas boas novas de Cristo, existe algo na palavra de Deus que atrai os nossos ouvidos. Os ouvidos daqueles que são sensíveis de coração, aqueles que são uma boa terra para receber a boa semente. Os ouvidos dessas pessoas, eles são atraídos pela mensagem das boas novas, pela mensagem de Cristo, as boas novas de Cristo. A fé vem por ouvir e ouvir as boas novas a respeito de Cristo, como diz Romanos, capítulo 10, versículo 17. Aqui, uma multidão se reuniu à beira do Mar da Galileia para ouvir Jesus. Estavam ali, Jesus percebeu que a multidão era grande, percebeu que tinha dois barcos, que tinha barcos no mar. Os pescadores já tinham terminado sua jornada de pesca, uma jornada sem sucesso. Eles tinham pescado, mas não tinham conseguido quase nada. E agora eles estavam lavando as redes, limpando as redes, tirando aquele sargaço, tirando as impurezas, estavam lavando as redes para guardar. Sabe, o dia de trabalho deles tinha encerrado. Jesus percebeu isso e fez assim, chamou Simão, pegou o barco dele emprestado, afastou um pouco o barco da beira do mar e começou a ensinar as multidões a partir do barco. Depois que ele terminou, que ele despediu as multidões, ele chamou Simão de volta ao mar. Chamou Simão para voltar lá para o fundo e jogar as redes novamente. E uma coisa que Simão fala é mestre, que essa palavra no original grego é epistates, que dá a ideia de uma pessoa que tem moral para ensinar, moral para ordenar algo. Essa palavra epistates, que vem de professor, aquele que pode comandar, aquele que pode ensinar. Então, Pedro chama Jesus de epistates, mestre, porque é o Senhor que está mandando, nós vamos. A gente passou a noite toda, nós pescadores, passamos a noite toda pescando e foi sem sucesso, não conseguimos nada. Mas porque é o Senhor, Jesus não era pescador, mas ele disse porque é o Senhor, Pedro reconheceu em Jesus algo diferente. Quando você espalha as boas novas, as pessoas vão perceber algo diferente em você. Em Jesus havia algo diferente, logicamente. Ele era o Deus em carne, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, estava aqui na terra atuando, e Pedro estava sentindo algo diferente em Jesus. As palavras de Jesus tocavam os corações das pessoas de uma maneira diferente, diferente da maneira como as palavras saíam da boca dos mestres da lei. Mas quando saíam da boca de Jesus, tinha vida. E Pedro diz, mestre, porque é o Senhor que está falando, nós vamos voltar e vamos jogar a rede novamente. Vamos ver o versículo 5. Lucas capítulo 5, versículo 5. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro, versículo 8, quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, preste atenção nisso, Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, não temas. De agora em diante você será pescador de gente. Versículo 11. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amado, que coisa maravilhosa. Pedro teve uma nova revelação. Após o milagre acontecer, Pedro ainda se espantou ainda mais com Jesus. E fez, meu Deus, eu sou um pecador, esse homem é santo. Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E Jesus se importou com isso? Jamais. A religião se importaria com isso. Mas Jesus não se importou com isso. Pelo contrário, disse, Pedro, não temas, a partir de agora você vai ser pescador de gente. Não mais pescador de peixes, mas pescador de gente. Eu estou te comandando, eu estou te chamando para estar perto de mim. E a palavra fala que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Eu vi um pregador falando que quando o sucesso ou quando o resultado é fruto do nosso trabalho,
do nosso esforço, do nosso suor, nós nos tornamos escravos desse sucesso, ou escravos desse resultado. Mas quando o resultado, nós sabemos que esse resultado é fruto da graça, do favor de Jesus, é fácil largar o resultado. Como assim? Pedro, amado, ele tinha tido uma noite frustrante, mas ainda assim ele tinha um barco, ainda assim ele tinha uma rede para no dia seguinte tentar novamente, né? Mas Jesus chegou e chamou ele para pescar, ele pescou e agora ele estava cheio de peixes. Ou seja, agora ele estava no sucesso. Agora ele tinha tanto peixe, ele podia vender, ele podia ganhar tanto dinheiro com isso. Foi uma pesca maravilhosa, uma pesca de sucesso. Mas essa pesca não foi fruto do trabalho de Pedro, Tiago, João. Não foi fruto do esforço deles, mas foi fruto do favor de Jesus Cristo. E por isso foi tão fácil largar essa pesca maravilhosa e largar o barco, largar as redes e seguir Jesus. É por isso que tem tanta gente, tem tanto pastor, por exemplo, tem tanto pastor que passa a noite sem dormir, se esforça para tentar fazer a igreja crescer. Aí vamos imaginar que a igreja cresceu, reformou a igreja, colocou ar-condicionado, cadeira acolchoada, a igreja é um sucesso agora, tem muita gente. Imagina se surge o convite para esse pastor deixar o comando da igreja, vamos chamar assim, deixar a frente da igreja. Mas tem muito pastor que vai dizer, oxente, eu ralei, suei, trabalhei só para fazer essa igreja crescer, agora que ela tá grande, tu acha que eu vou deixar? Tu acha que eu vou largar e dar isso para outra pessoa? Amado, sabe o que é isso? É falta de consciência do favor de Deus. Esse pastor trabalhou tanto na sua própria força que agora o sucesso, entre aspas, o sucesso se tornou o senhor desse pastor. Ele se tornou escravo do sucesso, porque ele dependeu do seu próprio suor, ele dependeu da sua própria força para alcançar o que ele queria. Mas quando você é consciente de que tudo que você tem, tudo que você conquistou, entre aspas, é advindo, vem do favor de Jesus, da graça de Deus, amado, é muito fácil largar isso, como Pedro. Depois de uma pesca maravilhosa, ele fez, uau, esse Jesus é muito gracioso. Esse Jesus é muito misericordioso. Sabe? E aquele que deu uma vez, pode dar outra vez, pode dar trocentas vezes. Importa é estar com Jesus. Importa é estar com Ele. Estar com Ele é o sucesso. Sabe? E qualquer outro dito sucesso não será Senhor das nossas vidas. Apenas Jesus. Abraão e Ló, vamos voltar lá para Gênesis. Abraão e Ló, eles eram tio e sobrinho. E eles estavam juntos. Mas Abraão era muito rico e Ló também era muito rico. Quando eles estavam ali, isso depois deles terem passado pelo Egito, quando eles estavam entre Betel e Ai, eles acamparam ali, mas devido à riqueza deles, à quantidade de bens deles, a terra não era suficiente para os dois estarem tão próximos. Os pastores que cuidavam das ovelhas de Abraão estavam brigando com os pastores que cuidavam das ovelhas de Ló. Estava tendo briga entre eles. Até que Abraão chegou para Ló e disse, nós somos parentes. Não é bom, não é prudente, não é normal que a gente fique brigando assim. Você tem a terra aqui toda ao teu dispor. Escolha para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão, consciente da aliança que tinha com Deus, ele não se importou em escolher primeiro. Ele deu o poder de escolha para Ló. Vamos lá, Ló, escolhe. Se você for para a esquerda, se você escolher as terras da esquerda, eu vou para as terras da direita. Se você escolher as terras da direita, eu vou para as terras da esquerda. Ló parou, olhou para um lado, olhou para o outro, viu a planície do Jordão, fértil, e a Bíblia fala que era tão fértil que parecia o jardim do Senhor. De tão bela que era, de tão fértil que era. Ló olhou para as planícies do Jordão e fez, é para lá que eu quero ir. Agora, olha a mentalidade de Ló. É para lá que eu quero ir. Por quê? Porque lá é fértil, lá eu planto e vou ter boas colheitas, lá eu vou ter sucesso, lá eu vou ter paz. Na sua própria força, ele queria ter sucesso e queria ter paz. E a gente sabe pela história que ele escolheu morar bem pertinho de Sodoma e não foi uma escolha legal. Agora Abraão deu o poder de escolha para Ló, ele ficou com o resto, digamos assim, mas ele
recebeu a visita do Senhor e o Senhor disse: Abraão, olha para todos os lados, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Para onde sua vista alcançar, eu dou essa terra para você. Agora vá, ande e percorra toda a terra, porque ela é sua. Eu dou a você e aos seus descendentes. Sabe, Abraão era consciente do favor de Deus e por isso foi tão fácil deixar Ló escolher. Ló escolhe. O Senhor está comigo. Ele tinha essa consciência de que o Senhor estava com ele. Amado, se você nutrir, se eu nutrir a consciência do favor de Deus na minha vida, na tua vida, a nossa vida vai ser muito mais fácil. Nós vamos depender da graça, do favor de Cristo e viver a paz que só Cristo pode dar. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa questão, amado, nós somos tão chamados a depender da graça e a viver a paz. Certa vez Jesus enviou seus discípulos, 2 a 2, para pregar o evangelho, pregar as boas novas em diversas cidades. E ele disse, quando vocês chegarem numa cidade, se hospedem em uma casa. E vocês vão depender dessa hospedagem, depender dos anfitriões. Quando vocês chegarem nessa casa, desejem a eles paz. Digam a ele que a paz do Senhor esteja nessa casa. Se a gente que mora naquela casa for gente de paz, a bênção permanecerá sobre eles. Se não for gente de paz, a bênção retornará para vocês. Amado, vi que coisa maravilhosa, nós somos chamados a uma vida de paz. E a uma vida de espalhar paz, a tal ponto que nunca estamos no prejuízo. Até se uma pessoa recusa a nossa bênção de paz para a vida deles, a bênção ainda volta para a gente. Amado, é paz em qualquer situação. Mesmo em meio ao coronavírus, mesmo em meio às incertezas quanto ao emprego, quanto ao trabalho, descansa porque o Pai de vocês, o meu Pai, ele cuida das aves que não trabalham, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. Mas Deus se importa com elas e cuida delas. Quanto mais nós. Jesus disse que nós valemos muito mais do que um bando de pardais, do que um bando de pássaros. Você tem valor, amado. O Senhor se importa com você. Descansa. Sabe que descansar é uma ação. Descansar não tem a ver com preguiça. Mas descansar é uma ação que você tem que praticar, que eu tenho que praticar. Se falta paz, quer dizer que eu estou ouvindo a coisa errada. Eu preciso parar e correr para ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Boas novas estas que trazem fé ao meu e ao teu coração. Para fechar, amado, vamos em Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Você lembra que certa vez Jesus multiplicou pães e peixes? Lembra que tinha 5.000 homens? Nessa ocasião, a multidão foi ouvir Jesus. Já estava ficando tarde, Jesus ia dispensar a multidão, mas não queria dispensar a multidão de barriga vazia. Não daria para dispensar a multidão, eles estavam num lugar afastado. E Jesus pediu para os discípulos providenciarem alimento para eles, para a multidão. Mas eles só tinham 5 pães e 2 peixes. O que Jesus fez? Pegou esses 5 pães, os 2 peixes, abençoou, agradeceu a Deus, repartiu, e esse pão, esse peixe se multiplicou. 5.000 homens, ainda tinha crianças e mulheres, mas 5.000 homens estavam nesse lugar e foram alimentados. E foram fartos, comeram à vontade, no final sobraram 12 cestos, cheios de pães e peixes. Só que houve uma segunda multiplicação. Aqui nessa segunda multiplicação tinha 4.000 homens, 1.000 homens a menos. 1.000 homens a menos. E Jesus recolhe pães e recolhe peixes, agradece a Deus e mais uma vez acontece um milagre. Lê comigo aqui, Marcos capítulo 8, versículo 4. Diz assim: os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Versículo 5. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos.
Então, alguns peixinhos, no mínimo, tinha 2. Mas pela linguagem dá a entender que tem mais. Alguns peixinhos, Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Houve também multiplicação de peixes. Versículo 8. Todos comeram à vontade. Todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Para aí, amado. Vamos ver a matemática de Deus. Vamos ver como a lógica de Deus é diferente da lógica humana. E nós, como cristãos, devemos abandonar a lógica humana e pensar como Deus pensa. Olha a matemática de Deus. Quando tinha 5.000 homens, ele tomou 5 pães e 2 peixes. Multiplicou e sobrou 12 cestos. Quer dizer, tinha mais gente, só que tinha 5 pães e 2 peixes e sobrou mais cestos, 12 cestos. Agora que tinha 4.000 homens, 1.000 homens a menos, quantos pães ele pegou? 7 pães. E quantos peixes ele pegou? No mínimo 2, mas dá a entender que pegou mais. Quer dizer, para alimentar 4.000, ele usou mais pães e mais peixes. E sobrou 7 cestos. Agora, para alimentar mais gente, para alimentar 5.000 homens, na nossa lógica a gente faz, eita, se naquela vez precisou de 7 pães e alguns peixinhos, agora vai precisar bem de uns 9 pães, né? Acho que agora que tem 5.000 pessoas, na verdade, deixa eu retratar aqui. Eles não pensaram isso porque a segunda multiplicação é a segunda, vem depois da primeira, amém? Mas vamos trazer para a lógica humana, vamos só analisar a lógica humana. Se Deus precisou de 7, se Jesus precisou de 7 pães e alguns peixinhos para alimentar 4.000, para alimentar 5.000, ele devia precisar de pelo menos aí, acho que o quê? 9 pães? 5 peixes? Mas não, na hora de alimentar 5.000, foi menos pães, foi menos peixes e sobrou mais cestos. Amado, a lógica de Deus não depende da lógica humana. Então, como é que esse mês, estamos em maio, meu Deus, não sei nem como é que a gente vai conseguir chegar no final de maio. Relaxa, Deus sabe como. Só depende da graça de Deus. Só dependa da graça de Deus, do favor de Deus. E usufrua da paz que Ele tem para dar. Usufrua da paz que só Cristo tem para dar. Se você, amado, está tendo um ataque de pânico, uma crise de pânico, relaxa, calma, mas não se prende a uma meditação natural. Que essa meditação natural não vai resolver teu problema por muito tempo, não. Corre para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é eterna. Corre para ouvir as boas novas a respeito de Cristo, porque Cristo disse que Ele dá uma paz que o mundo não pode dar. Ele dá uma paz que os métodos do mundo não podem dar. Ele dá uma paz que é constante. E se você ouve as boas novas a respeito de Cristo, a sua fé aumenta. A fé vem por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, amado, o que eu desejo para você é graça e paz. O que eu desejo para essa semana que a gente vai tá encerrando agora aqui, é que a gente tenha um final de semana repleto da graça, do favor de Deus e da paz que só Jesus pode dar. Amém? Antes de eu me despedir de vocês, eu quero só dizer que essa semana eu postei uma música nova, All I Wanna Do, o nome dela. Tem legendas em português, tá certo? E eu vou colocar aqui na descrição, aqui no YouTube, eu vou colocar na descrição o link para você assistir a música, ouvir a música se você ainda não ouviu. Amém, amado? Eu espero que você tenha sido abençoado com a palavra. E eu espero que você seja abençoado com a música também, All I Wanna Do. Confere lá, quer dizer tudo. All I Wanna Do quer dizer tudo o que eu quero fazer. Amém? É uma composição minha. E eu me alegrei muito com os comentários que eu recebi dessa música. E eu espero que, assim como abençoou muita gente, abençoe você também. Amém? Até a próxima. Paz, graça e paz.